Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Gênesis capítulo 24. E eu confesso que eu mudei um pouco de ideia e não foi a tempo hábil de avisar aqueles que preparam o arquivo que passa aqui para você. Eu quero ler a partir do versículo 1º e não está ali. Não tem problema, a gente vai olhando na Bíblia aqui e depois, até porque o meu óculos já está um pouco fraco, eu estou precisando de um grau um pouco maior. Aí então, dona Semíramis, aí a gente vai seguindo a partir do versículo 15, quando chegar a hora. Mas, eu quero fazer um pouco diferente, eu não gostaria de ler o texto inteiro. Eu quero ir lendo e explicando, tá certo? À medida que a gente for lendo, a gente vai tratando do texto. Então, por favor, deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 24 e venha lendo comigo o texto e a gente vai parando e explicando o significado do texto bíblico. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é, o que é que está escrito em Gênesis 23? Qual é o assunto do capítulo? A morte de Sara e o sepultamento de Sara. Bom, se Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, descendência se gera com papai e com mamãe. E não há uma grande mãe agora na família da aliança. A matriarca Sara partiu. E Isaac, que é o filho da promessa, está solteiro. Um homem solteiro, Abraão, e o seu filho, um homem viúvo, Abraão, e o seu filho solteiro, Isaac, por mais miraculosa que tenha sido a geração de Isaac, ainda não vão produzir descendência. Então, o problema ainda permanece. Veja, Deus atendeu às expectativas, cumpriu as suas promessas, entregou um filho gerado miraculosamente para Abraão e Sara. No entanto, Sara morre e Isaac está solteiro. E Abraão está ficando cada vez mais velho. E é esse o cenário com o qual a gente se depara ao iniciar a leitura do capítulo 24. Deus disse que vai gerar um povo, uma descendência enorme, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Cadê esse povo, meu Deus do céu? Se tudo que eu tenho é um viúvo e um solteirão. Percebe? Esse é o problema. Então é assim que nós temos que começar a ler o capítulo 24. Leiamos então. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Sim, que bênçãos seriam essas? A bênção de um descendente, Isaac. Agora ficou melhor ainda, ó. Temos aqui o texto. Obrigado, irmã. Está um pouquinho diferente, porque esse é da Almeida Corrigida e Fiel, mas dá para a gente ir acompanhando aí. Deus havia abençoado Abraão com um descendente, Isaac. Deus havia abençoado Abraão com muitas riquezas. Deus havia cumprido a sua promessa. E agora aquele homem longevo está próximo a se despedir dessa vida. Verso 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Nós não sabemos qual é exatamente esse servo, mas temos elementos para imaginar que seja aquele homem que foi adquirido em Damasco, o Damasceno Eliezer, que já foi mencionado em outras situações como sendo aquele que estava para herdar todas as coisas que pertenciam a Abraão, antes que Abraão tivesse um herdeiro legítimo. E é possível que tenha sido Eliezer. E então Abraão o chama e diz: põe a mão por baixo da minha coxa. Nós já dissemos isso a você, só estamos recordando brevemente aqui, que é bem provável que Abraão tenha pedido àquele homem que realmente tocasse o seu corpo bem perto de sua parte íntima, sem qualquer conotação lasciva, mas dando a ideia de que era um juramento extremamente solene e um juramento ligado à descendência. Então, perto do órgão reprodutor masculino, do seu aparelho de reprodução, aquele homem toca de maneira solene e faz uma promessa: eu estou preocupado junto contigo, Abraão, no que se refere à sua descendência. E esse é o problema aqui. Um viúvo, com seu filho solteiro, estão preocupados com a descendência. Mas há um problema aqui, que é resolvido de uma forma diferente do que antes. Antes, Abraão, idoso, e Sara, idosa, sem filhos, resolveram tomar atitudes por conta própria. E Sara sugere a Abraão: está aqui a minha serva Agar, deite-se com ela e faça uma descendência pelo seu próprio esforço. Agora, Abraão aprende, ele está num outro momento da sua vida de fé. Ele não vai tomar medidas desesperadas, ele não vai ajudar a Deus, ele não vai pecar, ele não vai fugir dos planos de Deus para que
de alguma maneira em que ele ajude, em que ele ajeite as coisas, o plano de Deus possa se cumprir. Não é mais aqui um homem que resolveu tratar dos problemas que são de Deus na força do seu próprio braço e no poder da sua própria carne. Agora, o que nós vamos ver aqui é que ao longo de todo esse capítulo, Deus não fala nada. No capítulo 24, Deus está calado o tempo todo. E o que é curioso é que nós vamos ver aqui um Abraão que reage de maneira diferente. Muito obrigado. Lá atrás nós vimos que quando Deus começou a demorar para trazer Isaque, Abraão resolveu fazer as coisas por conta própria. Aqui, Deus está demorando. Sara morreu, Abraão viúvo, Isaque solteiro. Mas Abraão não vai fazer alguma coisa desesperada. Ele não vai seguir o caminho mais curto de tomar mulheres dentre as cananeias para se casarem com Isaque. Ele agora vai tomar providências que são atos de fé. Irmãos, eu e você deveríamos ler isso aqui, e também os hebreus nos dias de Moisés, que leram esse texto pela primeira vez, entendendo algo. Deus já se revelou fiel na história. Ele já cumpriu as suas promessas a Abraão, a Isaque, Jacó, já nos mandou Jesus. Nós não precisamos ajudar Deus a levar os seus planos a bom termo, muito menos fazendo isso através de pecado. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele vai fazer, Ele vai resolver, Ele vai abençoar. O quanto é que nós confiamos nisso? Nós confiamos na bênção de Deus o suficiente para obedecê-lo e temê-lo e agir dentro de seus mandamentos, mesmo quando as circunstâncias nos parecem problemáticas? Ou, diante de circunstâncias problemáticas e desafiadoras, nós nos sentiremos autorizados a pecar, afinal parece que Deus está dormindo? O que nós vamos ver aqui é que o mesmo patriarca que errou lá atrás, quando Deus em silêncio, por uma década, não lhe mandava um filho, e ele tenta fazer um filho segundo a carne, ele está viúvo, ele tem um filho solteiro, mas ele não toma atitudes precipitadas. O pai da fé está aprendendo, ele está crescendo na caminhada. E agora então ele pede ao seu servo que faça um juramento, estranho para nós, sem dúvida, mas um juramento ligado à descendência. E ele diz: eu te faço jurar, pelo Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Você deve se lembrar que quando Noé desce da arca com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Cã é aquele que vê o seu pai embriagado e zomba de seu pai, e por isso é amaldiçoado. E Sem é o filho mais velho, é o filho da promessa, que carrega a bênção. E Abraão é da linhagem abençoada de Sem. Mas ele está morando na terra de Canaã, da linhagem amaldiçoada de Canaã. E ele tem isso muito claro diante de si. Estou habitando no meio de um povo que não carrega o favor de Deus. E você, meu servo, vai me jurar, colocando a mão debaixo da minha coxa, que aqui meu filho não vai se casar, não. Ele fica solteiro, mas aqui ele não casa. E aí então, a sequência do texto no verso 4 diz: mas irás à minha parentela. Minha parentela por quê? Porque a parentela de Abraão é da descendência abençoada de Sem. E daí tomarás esposa para o meu filho Isaque. Note que naquela cultura, e em muitos outros momentos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, os pais tomavam parte ativa no casamento de seus filhos. Nós vamos ver que Rebeca aqui não foi obrigada, não foi constrangida, que ela inclusive foi consultada mais à frente para se casar com Isaque, mas o fato é que era um padrão que os pais participassem muito claramente na escolha do cônjuge de seus filhos. E isso não se trata de uma questão meramente cultural aqui do Antigo Testamento. Porque quando você vai ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que se um homem tem uma filha virgem e julga que é melhor que ela não se case, que ele poderia fazer isso, ou então, que se ele julgasse que aquilo era apropriado, que ele poderia dá-la em casamento. Aliás, a linguagem bíblica é dar os seus filhos em casamento e tomar filhos dos outros em casamento para com os seus filhos. E a ideia toda aqui pressupõe o envolvimento claro de Abraão nesse processo, cumprindo aquilo que Deus já havia dito sobre Abraão, que era papel dele ordenar a sua casa e os seus filhos após ele, para que todos temessem ao Senhor. É o que nós lemos lá no capítulo 18, verso 19. Quando os anjos vieram ver Sodoma e Gomorra para decidir se ela seria destruída ou não, e é dito assim:
o Senhor, no verso 17 de Gênesis 18, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Note que para que a bênção viesse, Abraão tinha o papel ativo e a responsabilidade clara de ordenar a sua casa, de ordenar os seus filhos, para que a descendência surgisse, a descendência abençoada. E Abraão não poderia se omitir. E nós vamos perceber que Isaac não cumpre esse dever com a mesma fidelidade. E que seu filho Esaú se casa com mulheres cananeias. E que elas se tornarão uma amargura de espírito para Rebeca. E quando então percebemos isso, temos um alerta tremendo nas páginas do Antigo Testamento para aqueles nossos irmãos do passado, os hebreus que estavam indo para o Egito. Eles estavam voltando para a terra de Canaã. E a grande pergunta é, vocês vão casar com os cananeus? E então quem está lendo este texto aqui começa a se perguntar, espera aí, não é só quando Deus aparece rasgando os céus e falando com Abraão face a face, que Abraão faz alguma coisa. Não, não, não. Aqui Abraão já não teve a voz de Deus dirigida a ele em nenhum momento. Em nenhum momento depois da morte de Sara, você vê Deus aparecendo a Abraão para falar com ele. Mas ele já sabe o que tem que fazer. E o que ele tem que fazer? Ele tem que cuidar do casamento de seu filho. E ele tem que se preocupar para que seu filho não case em Canaã, porque ali se trata de um povo que está debaixo de maldição. E agora então ele vai tomar atitudes. Ele não precisa ficar dependendo de revelação extraordinária o tempo inteiro. Ele já teve o seu encontro com Deus. Ele já sabe o que tem que ser feito. Agora é hora de obedecer. Chega de ficar esperando revelação. E faz parte do papel desse homem ordenar os seus filhos após ele, para que a bênção venha. Mas o servo diz assim, espera aí, patrão. Verso 5, talvez a mulher não queira me seguir para essa terra. Ele está saindo de Canaã e está indo bem mais ao norte, centenas de quilômetros. E pode ser que ele chegue lá na parentela de Abraão e diga, meu patrão mandou vir buscar aqui uma noiva. E a noiva diz, vou não. E aí então? E é mais uma vez notória a fé que o patriarca Abraão exibe, porque ele diz assim, nesse caso, você não vai levar o meu filho para lá. Em hipótese alguma, você leva meu filho para lá para buscar noiva. Porque o lugar dele é aqui. A terra da promessa é aqui. Eu acabei de enterrar Sara aqui. Eu acabei de comprar a sepultura aqui. E Deus me disse que meu lugar é aqui. Deus não vai precisar da sua estratégia para levar o meu filho até lá, para tirar o meu filho da terra que Deus disse que é nossa, para que resolvamos as coisas. Mais uma vez, Abraão está mostrando a sua fé. E aí então, se a moça não quisesse vir de maneira alguma, então o servo estaria desobrigado do seu juramento. Diz o verso 8, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Irmãos, aqui já temos uma lição extraordinária. Deus precisa da sua ajuda, por acaso? Deus precisa que a gente faça alguma coisa com o nosso jeitinho, para que a bênção aconteça? Deus precisa que a gente olhe e diga assim, parece que Deus está dormindo, se for para acontecer o que Ele falou, eu vou ter que fazer esta ou aquela concessão, e a resposta é um sonoro não. Não. E não é necessária nenhuma revelação extraordinária dos céus, porque Deus não está falando aqui, em momento algum, com Abraão, mas Abraão já sabe o que tem que ser feito. E agora aqui então nós percebemos o valor do aprendizado na caminhada da fé, de tal forma que este homem já aprendeu, Deus fará o que precisa ser feito, a mim cumpre obedecer. Então vamos buscar esposa para o meu filho na linhagem abençoada de Sem, lá na minha família. Se a mulher não quiser vir, daqui ele não vai para lá. A noiva que tem que voltar. Vai o servo como emissário, como procurador, mas o filho fica. E se a moça não quiser vir, você está desobrigado do seu juramento. Isso é um problema de Deus. E os problemas de Deus, Ele sabe resolver. Deus não precisa de ajuda. Nós é que precisamos crer na sua providência. Diz o verso 10 que o servo tomou 10 camelos e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu.
10 camelos, gente, é como se fosse hoje 2 carretas. Entendeu? 2 caminhões trunk, baú, com capacidade para 4 containers de navio. Ele levou o caminhão cheio. Por quê? Porque ele está indo buscar uma noiva, e a noiva tem mudança, gente. E ele está indo, inclusive, para demonstrar à família da noiva que o pretendente é um pretendente qualificado. Então, a comitiva é grande. E ele chega na cidade da parentela de Abraão, a cidade de Naor. E no verso 11 diz o texto, que ele fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água, na hora do dia em que as moças iam até lá para tirar água para as suas famílias. Era uma tarefa comum das mulheres irem até o poço para retirar água. E então, ele está procurando o quê? Uma mulher. Então ele vai para onde? Para a beira do poço, porque é lá que tem mulher. Só que várias mulheres vão para lá. E ele precisa procurar uma mulher específica, que precisa ser da parentela de Abraão. Mas isso não é suficiente. Porque a mulher que vai ser a esposa do seu Senhor deve ser uma mulher de virtudes. E então ele faz uma oração. No versículo 12 diz, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas e uses hoje de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Uma das coisas interessantes aqui é que o servo é tão crente quanto Abraão. E ele ora. E trata-se de uma decisão importante que deve ser tomada em espírito de oração. Trata-se do futuro da família da aliança, que não deve ser decidido com base em impulsos carnais, mas sim em oração e na dependência e no temor do Senhor. E ele para no lugar onde as moças estariam indo. Mas ele para e ora e diz assim, Deus do meu Senhor, se o Senhor usou de benevolência para com Abraão, tem aqui uma situação. As moças virão tirar água, e eu vou pedir a uma delas, você pode me dar de beber? E se ela disser, vou dar de beber para você e para os teus animais, essa vai ser a moça. Às vezes a gente lê isso pensando que o teste é aleatório. Quase como se a gente dissesse assim, se o próximo carro que passar na avenida for General Motors, então eu caso. Mas se for Fiat, eu compro a bicicleta. Mas não é, não. Porque o teste aqui é extremamente inteligente, perspicaz e pertinente. Por quê? Porque as moças viriam beber água e buscar água. E o poço era o lugar de encontrar a moça. Ele está no lugar correto. Ele está também no lugar correto porque ele está na cidade do seu Senhor, na cidade de Naor. Mas ele não quer simplesmente que seja uma moça da cidade de Naor. Ele quer que seja uma moça de boas atitudes, uma moça de caráter. Faz parte das maiores virtudes reconhecidas no Oriente daquela época, a hospitalidade. E é um grande problema o fato, por exemplo, de que anjos vindos do céu não foram bem recebidos com hospitalidade em Sodoma e Gomorra. E então a hospitalidade é uma virtude muito valorizada. E como é que você recebe um viajante que acabou de chegar e ele está com sede, você oferece água para ele. E note que o pedido que ele ficou de fazer para a moça era simples, dá um pouquinho de beber para mim. Então a moça que estava com um cântaro de água nos ombros, carregando ali, quem sabe, 12 litros, 14 litros de água, o que já era bastante para ser carregado no ombro, iria tirar um pouquinho e servir ali um golinho, 2 golinhos, um copinho, 1 litro de água para aquele homem beber, e seria uma coisa tranquila. Mas ele pediu muito mais. Ele falou assim, a moça tem que dar de beber para mim e tem que dar de beber para os animais, os teus camelos. Quantos camelos eram mesmo? 10. Quantos litros um camelo bebe, você sabe? 130 litros. Um camelo que estiver com muita sede chega a beber 130 litros. É possível que aqueles camelos não estivessem com tanta sede assim, que tivessem feito uma viagem de menos dias sem beber água, mas vamos colocar por baixo aqui, que cada camelo bebeu 30.
E se cada camelo bebeu 30, para colocar bem pouquinho, e são 10 camelos, são 300 litros. E se cada vez que ela tinha ali no seu ombro 15 litros de água no seu cântaro, ela tinha que encher aquele negócio 20 vezes. Mas quando a gente vai notar aqui, o que acontece é que a fonte não era pertinho, não. Você tinha que descer um monte de degrau de escada para encher o cântaro, voltar e colocar no bebedouro. Qual é a moça que está disposta a receber um viajante que ela nunca viu, que por pura hospitalidade, por puro valor de caráter, vai descer 20 vezes no poço para pegar? Uau! Ele não está pedindo qualquer coisa. Ele não está pedindo para ver se passa um carro Chevrolet ou para ver se passa um carro da Fiat. Ele está pedindo um Rolls Royce conversível preto com setas ligadas e bandeirolas do Brasil tremulando. Ele está pedindo um negócio extremamente específico ali. E isso tudo está concentrado no caráter da moça. Mas uma coisa curiosa aqui. O verso 15, agora eu creio que nós já podemos voltar no arquivo da nossa projeção, irmã Semiramis, por favor. Que o texto ali da nossa projeção é a mesma versão que eu estou usando, ele será um pouco mais próximo aqui do que eu quero expor. No verso 15 diz assim: considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel. Considerava ele ainda é outro ponto importante. Deus respondeu a oração no meio, não foi depois. Você entende isso? Agora, me conta, vamos fazer as coisas aqui funcionarem da lógica humana. Deus, me faz que quando aparecer a próxima moça, a moça aparece. Quando foi que Deus começou a responder essa oração? Quando foi que a Rebeca saiu de casa para buscar água no poço com o cântaro na mão? Antes mesmo daquele servo começar a orar. E aqui então nós estamos percebendo o cuidado de Deus. Deus não falou diretamente com Abraão, mas Abraão resolveu obedecer. E quando o servo foi orar, ele nem tinha terminado a oração e a oração já estava respondida. Dando-nos a ideia que quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor e a buscá-lo em oração, nós estamos buscando a um Deus que já começou a responder às nossas orações antes mesmo que nós começássemos a orar. Esse Deus é digno do nosso temor e digno de nossa obediência. O servo estava considerando ainda em oração quando aparece Rebeca. Rebeca é filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Milca é a esposa do irmão de Abraão. Veja, filho de Milca, mulher de Naor. Naor é o irmão de Abraão, a gente já leu isso. Fazendo com que Rebeca seja, portanto, sobrinha neta de Abraão. E isso é importante aqui, por quê? Porque Abraão mandou buscar uma moça da sua parentela. E o texto ainda vai dizer mais, que ela é filha de Milca, mulher de Naor, dando a ideia que não se trata de uma concubina de Naor. É sim a sua esposa principal, dando a ideia de que ela é uma moça herdeira e uma filha legítima, reconhecida com todos os direitos sociais para aquela época. Então ela é qualificada no que se refere às questões familiares. A moça, diz o verso 16, era muito formosa de aparência, virgem. E a palavra virgem aqui, curiosamente, não significa uma moça que não teve relações sexuais. Lembra do texto de Isaías, a virgem conceberá, e Isaías tem um filho com a sua esposa, que é chamada de virgem, e sim chamada uma moça em idade muito jovem, em idade de casar-se. A palavra virgem aqui não significa o que significa para nós, mas para não ter dúvida, olha o que vem escrito depois: a quem nenhum homem havia possuído. Aí sim está a indicação de que ela é virgem. E por que isso é importante? Bom, porque trata-se de uma moça jovem, em idade para reproduzir. E trata-se de uma moça virgem que, ao gerar descendência, não haveria qualquer suspeita. Será que o filho é de Isaac ou será que o filho já viajou com ela dentro da barriga? Então, isso é muito importante aqui. Você vai vendo o texto apresentando Rebeca como uma moça qualificada. Ela é resposta de oração, ela é hospitaleira, ela é disposta a trabalhar, ela é da família certa, ela é nova, ela é virgem. Deus respondeu a oração. Abraão obedeceu e mandou o seu servo para buscar uma esposa, e a esposa está sendo encontrada. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, essa palavra é interessante aqui, porque a Rebeca também é sacudida.
Não é paradona não, ela está disposta a fazer as coisas. Ela é diligente, e a gente vai ver mais isso. Baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Aqui está a chave da diligência e da hospitalidade da moça. Até que todos bebam é uma atitude de fé. Eu vou descer esse degrau, né? Então você vê, verso 20: apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. A gente que está aqui já está dizendo: Deus é essa, Deus é essa. E o Damasceno aqui, provavelmente o Eliezer está dizendo: ó, vamos olhar isso aí, calma. E ele ainda segue observando para ver. Existem alguns elementos iniciais, sim, mas nem por isso ele se empolga demais. E então, o texto continua. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Um ciclo é 12 gramas, 10 ciclos é 120 gramas. Já imaginou 120 gramas de ouro na mão? É pesadinho, não é? Não é aquelas correntinhas michuruca, não. É aquelas que dá para puxar um carro, dá para rebocar um carro que ela não arrebenta, né? Estou exagerando aqui. Mas é uma corrente, sabe, assim, consistente. E por que ele faz isso? Bom, ele não está comprando o amor da moça, mas ele está mostrando sua gratidão, uma gratidão apropriada para um homem rico, que tem 10 camelos, afinal de contas, um homem de um certo status, porque ele representa ninguém menos do que Abraão, um homem rico e influente, e ele está, inclusive, agora demonstrando o seu interesse em direção para com a moça de uma maneira apropriada. Você acabou de dar de beber para os meus 10 camelos, obrigado. E então ele pergunta para ela: de quem você é filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Note, ele está novamente fazendo um teste de hospitalidade, porque eles nunca se viram. Nós já sabemos quem é a Rebeca, mas o servo aqui ainda não sabe. Então ele está perguntando: conta para mim de quem você é filha. Até agora ele só viu que a moça era bonita, até agora ele só viu que a moça era disposta e que ela era hospitaleira, mas ele vai um pouco mais longe. Ele diz assim: será que teria na casa do seu pai um lugar para eu ficar? Aqui é o teste da pura hospitalidade oriental. E então a moça responde: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Pode vir e traz os camelos. Percebe? A moça é qualificada. Então o homem se inclina e adora ao Senhor. Aqui nós temos uma das questões mais lindas de todo o texto. Deus está sendo adorado em tudo. Porque aquilo que está sendo feito não é feito pelo esforço do homem, não é feito para tentar ajudar a Deus a cumprir os seus planos. É simplesmente um povo obediente, um Abraão que manda o seu servo buscar uma esposa, um servo que faz exatamente o que o Senhor mandou. E quando Deus age e a sua parte é cumprida, eles adoram, e adoram, e adoram. Por que o homem adorou em primeiro lugar? Porque ele disse: é da parentela de meu Senhor. A moça é hospitaleira, a moça é uma candidata viável, e ele então adora ao Senhor. E ele diz: bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Note que Deus está guiando aquele servo. Não como Abraão: sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Não como Deus guiou Abraão em outros momentos: não é este o teu filho, mas é o filho de Sara que vai ser o herdeiro. Aqui Deus está guiando aquele servo, mas guiando de maneira silenciosa. Quando aquele servo se dispõe à obediência e se prontifica a fazer o que o seu Senhor lhe pediu e buscar para Isaque uma esposa da parentela de Abraão, ele vai. E quando ele vai em atitude de obediência, o que Deus faz? Deus o guia. Nós podemos esperar, meus irmãos, que Deus nos guie enquanto estamos dispostos a obedecer a sua palavra e que Ele nos guie em direção à bênção. E a bênção pode ser até mesmo um caminho de sofrimento, um caminho de espera, um caminho de portas fechadas, como muitas houve na vida de Abraão, mas Deus estava guiando o seu povo. A moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. É claro, gente,
não é tão comum. Tem um homem aí, que é parente do meu tio-avô. E ele chegou aqui, e eu simplesmente fui hospitaleira com ele, e ele foi generoso para comigo. E ele quer conversar com vocês. A atitude da Rebeca aqui mostra uma disposição em acolher o emissário de Abraão. E ela diz estas coisas à sua família. Esse homem me encontrou junto à fonte. É curioso que o poço, na Bíblia, será um lugar de encontros providenciais. Você vai ver que é na beira do poço que este servo encontra Rebeca. Vai ser na beira do poço que Jacó encontra Raquel. Vai ser na beira do poço que Moisés encontra Zípora. Vai ser na beira do poço que Jesus encontra a mulher samaritana. E a mulher samaritana, inclusive, tem um problema de marido. E Jesus fala para ela assim, o seu marido não é esse. E ela está em Samaria, um lugar que adorava ao deus Baal nos tempos do Antigo Testamento. E a palavra para Baal é marido, na língua hebraica. E aí então Jesus vai resolver o problema de uma mulher que não tinha um bom marido, mostrando que ele é o marido perfeito da sua igreja. O poço, um lugar da providência. Bom, quando a Rebeca chega em casa e começa a contar aquela história, tem um tal de Labão, que é o seu irmão, verso 29. E o Labão corre para encontrar o homem. O Labão não aguenta esperar o servo chegar em casa. Por quê? Olha o verso 30. Quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã. Lembra do desenho do Pica-Pau? Quando viu o baú do tesouro, o olho virava um cifrão? Tchiquim! Quando Labão viu aquilo, ele já começou a mostrar para que veio. E você sabe, nós estamos sendo introduzidos a Labão aqui. A dor de cabeça que o Labão vai dar para o Jacó, trocando a noiva dele para ele trabalhar mais tempo, trocando o salário dele para ele não ir embora, porque o negócio do Labão é o dinheiro. E a gente já é introduzido aqui a Labão nesta forma. E o Labão então não espera sequer o homem chegar na casa da família, ele vai até o poço encontrar com o emissário de Abraão. E ele diz, entra bendito do Senhor, por que você está aí fora? Né? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Pensa num camarada que agiu mais rápido ainda que a Rebeca, mas por outros motivos completamente diferentes. Então ele fez entrar o homem, e descarregou os camelos, e lhe deram forragem e pasto, e deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém o servo disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que vem. Labão era um camarada astuto, e ele ia só enrolando, e quando você via, você já estava amarrado na teia dele. O Jacó, quando percebeu, já estava casado com a Lia. Não deu tempo. Mas o servo aqui, ele está muito ciente do que está acontecendo. E o servo tem uma missão. E embora ele tenha vindo, e ele tenha recebido a hospedagem, e ele tenha recebido a água para os camelos, e o pasto para os camelos, e tantas outras coisas, ele não quer se tornar devedor a tal ponto que, se a história da conversa, da escolha da noiva não for bem sucedida, ele já está enrolado com Labão a tal ponto que vai precisar ficar mais um pouquinho, demonstrar mais hospitalidade e desperdiçar recursos da missão. Este servo é um exemplo de emissário. Ele não perde tempo. Ele fala assim, ó, o senhor está sendo muito gentil, mas eu sei que é pamonha com recheio de piqui e cafezinho, feito na hora, no coador, mas eu vou ter que recusar. Primeiro, nós vamos conversar. Primeiro, eu preciso falar porque foi que eu vim. O senhor não vai me enrolar, o senhor não vai me iludir. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios deste mundo, não é o que o apóstolo Paulo fala. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o servo vem e diz, eu vim buscar uma noiva. Então Labão diz, pode falar. Só que a maneira como este servo faz a exposição da coisa é de tal forma ligada a Deus em todas as suas palavras, que ninguém tem jeito de dizer algo diferente. Veja como ele fala a partir do verso 34. Sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, dando a ideia, portanto, de que eu sirvo um homem rico. Ele se tornou grande, Deus lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Se fosse nos dias de hoje, ele diria, ele tem empresa de ônibus, tem empresa de aviação,
não é? Ele tem fazenda produtora de leite e tantas outras coisas. As riquezas daquela época eram medidas assim: servos, servas, camelos e jumentos. Então, meu patrão é um homem rico. A Sara, verso 36, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. Por que isso? Porque Abraão, vamos lembrar aqui, é o irmão do avô da Rebeca. Uai, então, se o filho do avô é que está para casar, seria tecnicamente um cara que tem idade para ser tio da Rebeca e não para ser noivo. Então, para resolver o problema, ele diz: calma. A mulher já era bem velhinha quando deu à luz. O Isaac não é um encalhadão, não, ele é novo. A gente sabe que ele tinha 40 anos, e para alguns aqui, a discussão é que ele já estava passando do ponto, mas se você imaginar que as pessoas àquelas alturas viviam como Abraão viveu 175 anos, 40 anos é um menino, é coisa de 20, 21 nos dias de hoje. Não é um grande problema. Então, o servo está dizendo: a minha senhora era já idosa quando deu à luz. O patrão é rico, o noivo é jovem. Ele está expondo aqui. Depois, a Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e a este deu ele tudo quanto tem. Calma que ele não é um entre 25 irmãos que vão se estapear na hora do inventário, para ver quem fica com a fortuna do velho. Ele é o único herdeiro de todas as coisas. Então, meu senhor está vivo, mas o filho dele é jovem, e o noivo é o único herdeiro de todas as coisas. Verso 37, e meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. E a pergunta então que poderia ser feita era assim: se ele é novo, se o pai dele é rico, se ele é o único herdeiro, por que não casou lá? Alguma coisa errada aí tem. Então ele vai dizer: não casou lá, porque o meu senhor fez eu prometer que eu viria buscar esposa aqui. Irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para o meu filho ali. Eu respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Ele está dizendo: eu vim numa missão religiosa. Eu vim para buscar uma noiva, não simplesmente para resolver assuntos desta vida, mas para agradar a Deus através desta união. Por quê? Porque todo o livro de Gênesis está nos expondo o drama cósmico da batalha entre os descendentes da mulher, que vão esmagar a cabeça da serpente, e os descendentes da serpente, que estão em oposição a Deus e ao seu povo. Então aqui o assunto não é simplesmente as núpcias de Isaac, mas a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, e a fidelidade de Abraão e sua descendência em obedecer ao seu Deus. Então, lá no verso 41, se a mulher não quiser te seguir, você será desobrigado do juramento. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. O texto ainda prossegue, e no verso 42 nós lemos: hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo. E ele vai contar: eu orei. Note, o patrão é rico, é o único herdeiro, o moço é jovem, não casou lá porque não quer, ele está casando em temor a Deus, e eu estou fazendo isso debaixo de oração. Esse noivo está parecendo qualificado? Muito, tá certo? Se o senhor me leva a bom termo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, eu também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Eles sabiam da exigência, do nível de hospitalidade, de caráter, de disposição que Rebeca deveria exibir, ou qualquer moça deveria exibir, para dizer aquilo. Sabiam quanto aquilo era improvável. E a Rebeca respondeu assim. 45, considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou, baixou o cântaro no ombro, disse: bebe, também te darei de beber aos teus camelos. Bebi, ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? E ela então responde: e prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo agora para que eu vá,
ou para a direita ou para a esquerda. A ideia de ir para a direita ou para a esquerda é quase como dizendo, eu estou achando que Deus respondeu a minha oração, porque tudo me leva a crer que essa moça é a noiva que Deus preparou para o meu senhor Isaque. Mas se vocês não entenderem assim, digam, porque eu preciso continuar procurando. Talvez eu vá para lá, talvez eu vá para cá, mas eu vim procurar. Então vocês, por favor, me digam. E aí então eles respondem, Labão e Betuel. Betuel é o pai de Rebeca, que possivelmente já estivesse velho demais para liderar as negociações, ou então a sociedade ali naquela cultura fosse, em vez de patriarcal, fosse fratriarcal. Os irmãos é quem cuidavam, nós não sabemos direito, mas isso não interfere no fato. Ambos dizem, isto procede do Senhor, nós não podemos falar nada contra. Você está vindo falar conosco, trazendo a fé de Abraão, a fé do Deus verdadeiro. E então, eles respondem no verso 51, está aí a Rebeca na sua presença, toma, vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Eles estão entendendo e reconhecendo a bênção de Deus, e aceitando a negociação. No entanto, nós vamos ver Rebeca sendo consultada um pouco mais à frente, dando uma ideia dos costumes da época em que a opinião da noiva não era de todo excluída. Mas o que você vê aqui é uma noiva cheia de virtudes, repleta de qualificações, e que foi uma noiva preparada por Deus para que a promessa feita a Abraão recebesse a sua continuidade. Quando então o servo de Abraão ouve essas palavras, diz o verso 52, e o que ele faz? Prostra-se em terra, verso 52, diante do Senhor. Esse texto é recheado de adoração. Quando ele vê a Rebeca na beira do poço, ele se prostra e adora. Quando Labão e Betuel dizem, Rebeca está diante de você, adore, né? Pode levar, ele adora. E então o que nós vamos ver? Ele tira joias de ouro, de prata e vestidos e os dá a Rebeca. Por quê? É o presente do noivo. É aquilo que nós conhecemos hoje como dote, que funcionava como uma espécie de demonstração da seriedade do pedido, mas também como uma demonstração de indenização para com a família da noiva. A família da noiva estaria privada do serviço de uma moça diligente como Rebeca. Isso tem o seu preço. A família da noiva estaria privada da convivência da Rebeca e dos seus descendentes. E isso tem o seu preço. E cabia ao noivo pagar um dote, uma indenização, que era inclusive o instrumento para a oficialização desta união. E quando eles fazem isso, então o casamento está oficializado. Você percebe inclusive no verso 54 que diz assim, depois comeram e beberam. Você consegue entender? Casamento bíblico tem dote e tem festa. E deixe-me contar, o maior noivo de toda a Escritura, ele pagou um dote pela noiva. Ele comprou a sua noiva não com ouro, não com prata, mas pelo precioso sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula. E nós estamos aguardando a festa. No dia que ele vier para buscar a noiva, para entrar com ela na sua tenda celestial e desposá-la nas bodas do cordeiro, o que vai ter lá é uma baita festa, a maior de todos os séculos. E nós estamos aguardando esta festa em que Jesus diz que espera por beber conosco o vinho novo no reino de seu Pai. E de muitas formas aqui então nós vamos vendo como a ideia de um casamento, com uma noiva separada, com Deus providenciando todos os detalhes, mesmo que Ele esteja agindo em silêncio, por meio da fé de um povo que faz o que precisa ser feito, Deus vai pavimentando o caminho para nos mostrar como é que Ele nos vai conduzir até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso fica bem claro aqui. Então, comeram e beberam e passaram a noite. Ainda no verso 54, de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Deu pressa no servo. Ele comeu, ele bebeu, ele pagou o dote, ele acertou tudo, mas acordou cedo no outro dia e falou, estou indo embora. E o irmão e a mãe da moça, o irmão é Labão, disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Bom, você já conhece o Labão, né? 10 dias dava tempo dele pensar num monte de esquema aqui e dar umas 10 voltas de corda no pescoço daquele servo e enrolar ele.
E o servo não quer conversa, ele quer levar a noiva. Bom, não sei ao certo quanto tempo foi que demorou a viagem, porque eu sei que indo a pé, e esse era o único jeito de fazer a viagem, se você fosse de Canaã até a Babilônia, em tempos de guerra, eram 5 meses a pé. Mas Harã fica no meio do caminho, então vamos colocar 2 meses e meio. O problema é que você não está levando 10 camelos repletos de tesouros. E você não está indo para fazer uma viagem para procurar uma noiva, você está indo com soldados e com outras questões. Alguns chegam a dizer, então, que a viagem pode ter demorado coisas assim, uns 5 meses, para ir, encontrar a noiva e voltar. Já é tempo, não é? Já é bastante tempo. Outros chegam a dizer que dava para fazer em semanas, por causa da quantidade de camelos, eu não sei dizer. Outros chegam a dizer que levou 3 anos, e esse cálculo é até interessante, por quê? Porque no começo do capítulo 23, Sara tinha 127 e morreu. E quando a Sara morreu é que Abraão começa a procurar a noiva. E a gente vai descobrir que o Isaac só casou quando tinha 40. Mas o Isaac nasceu quando a Sara tinha 90. Já perdeu a conta aí, não? O Isaac nasceu quando a Sara tinha 90. E a Sara morreu com 127. Então, quando a Sara morreu, quantos anos o Isaac tinha? 37. Se o Isaac, quando a mãe morreu, tinha 37, e foi daí que o Abraão foi procurar a esposa, e quando ele casou ele tinha 40, para alguns é possível que a viagem toda tenha demorado 3 anos. O cara está com pressa, gente. Ele não vai ficar enrolando. E ele não vai ficar enrolando principalmente na casa do Labão, que cresceu os olhos em cima da pulseira. E ele falou, não, aqui não é coisa para ficar demorando não. Já achei a noiva, Deus já abençoou, está na hora de ir embora. E é mais lição importante para nós aqui. Então, ele lhes diz, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permitir que eu volte para meu Senhor. Note, ele está sempre falando de Deus, ele tem uma missão diante de Deus, ele não está simplesmente buscando uma esposa para Isaac, ele está fazendo a obra de Deus. Entenda isso, você nunca está arrumando uma namorada, você nunca está casando um filho, você nunca está resolvendo o seu casamento, você sempre está servindo a Deus. Não separe essas coisas, porque elas não estão separadas, elas estão juntas. E aí, então ele diz, não me detenho. E aí eles resolvem chamar a moça, diz o verso 57, para ouvi-la pessoalmente. E eles chamam a Rebeca e lhe perguntam, você quer ir com este homem? E ela respondeu, irei. Aqui está escondido na língua portuguesa o ponto principal da narrativa. Neste verbo, na língua hebraica, irei, a Rebeca aparece com Abraão. Por quê? Porque Abraão estava lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e Deus falou assim, sai daí e vai para uma terra que você não conhece. E o verbo lá é, partiu Abraão sem saber para onde ia. O Abraão saiu da casa da família dele e foi para um lugar que Deus mandou. E aquele verbo na língua hebraica é exatamente o mesmo verbo quando alguém chega para Rebeca e fala assim, ó, tem um cara aí que quer tirar você daqui, da casa do papai e da mamãe, e quer levar você para um lugar que você não conhece, para uma terra que você não sabe qual é, mas é o Senhor que está conduzindo isso. Você vai? E ela respondeu, partirei. Eu vou. E aqui então você percebe que a Rebeca está exibindo a mesma fé que Abraão. E aqui quem está lendo isso aqui no idioma original está dizendo, essa é a noiva que Deus preparou. Essa é a moça. Bonita, é nova, é virgem, é da família, é diligente, é hospitaleira e tem fé. E ela reconheceu que o Senhor mandou vir buscá-la. E ela vai. E aí então, despediram a Rebeca, sua irmã, sua ama, o servo de Abraão, seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. O que é curioso aqui, meus irmãos, é que a expressão possuir a porta dos seus inimigos está relatada em outro texto muito importante da Bíblia, que é lá em Gênesis capítulo 22, lá no versículo 17. Quando Abraão ia sacrificar Isaac, e Deus não deixou, então o anjo brada e diz, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque você fez isso e não me negou o teu único filho, que deveras te abençoarei como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Essa linguagem é para dizer assim,
você está recebendo a mesma bênção que Deus deu para Abraão e para Isaque. E agora Labão e Betuel e sua família estão dando a Rebeca essa mesma bênção. Ela é a noiva. E Deus está cumprindo todas as suas promessas. Então você vai ser também, ser tu mãe de milhares, e que a tua mãe de milhares vai lembrar aquela ideia de que uma descendência numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. O que está sendo aqui dito a respeito de Rebeca é, Deus vai cumprir através de você a bênção que ele prometeu a Abraão e a Isaque. Diz o verso 61, então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. Tinha que ter 10 camelos mesmo, porque a Rebeca foi com a ama, foi com as moças, foi com todo o esquema dela ali, toda a corte, né, de uma moça de família rica e de propriedades, e ela foi em direção ao seu casamento. O servo tomou Rebeca e partiu. Diz o texto no verso 62, ora Isaque vinha de caminho de Beer-lai-roi, que é aquele lugar onde Agar tinha se escondido de Sara, depois que Sara a humilhou. E naquele lugar Deus falou com Agar. E ela disse assim, eu sou egípcia, mas Deus me viu. Então Beer-lai-roi quer dizer, o Senhor me vê. E é curioso porque é naquele lugar, da onde Isaque está vindo, que Isaque vê Rebeca e que Rebeca vê Isaque. No lugar onde Deus está vendo todo mundo, onde Deus viu Agar. Essas coisas não são por acaso. E Isaque já habitava numa terra diferente, longe de seu pai, na terra do Neguebe, mas ele sai a meditar no campo, talvez a pensar na sua mãe falecida, ele ainda estava de luto por ela, talvez a pensar, cadê esse servo com a minha esposa que não chega? Talvez a pensar nas promessas do Senhor, mas ele ergue os olhos e vê que vem camelos. E a Rebeca também levanta os olhos e vê Isaque. E ela desce do camelo e pergunta para o servo, quem é aquele homem? E o servo responde, é o meu Senhor. Então ela toma do véu e se cobre. E por que isso? Porque ela sabe quais são os costumes. O costume é que um homem não veja o rosto da sua noiva. Foi assim que Jacó foi enganado para casar com a Lia. Ela estava sendo entregue para as núpcias, porque ela já estava casada. O dote já foi pago. A refeição cerimonial já foi feita. A tratativa com a família da noiva já foi feita. Foi tudo por procuração, mas foi feito. E foi válido. E aquele servo de Abraão traz uma noiva que já é a esposa de Isaque. E ela percebe, é meu marido, então ela se cobre para estar preparada adequadamente para ser recebida pelo seu esposo. É um sinal de reverência, de respeito para com Isaque. Então o servo vem e conta para Isaque todas as coisas. Note como isso é interessante. Nós estamos nos despedindo de Abraão aqui. Foi Abraão que despediu o servo, vai. Mas quando o servo voltou, ele trouxe a história para Isaque. Ele não veio contar para Abraão, ele já veio contar direto para Isaque. E desta maneira suave, nós estamos nos despedindo de Abraão. Tanto é que o que acontece no capítulo 25, a partir do verso 7, é a morte de Abraão. Então agora você não ouve mais Abraão falando. A última vez que Abraão falou na Bíblia foi, vai buscar uma noiva para o meu filho. E quando o servo volta, ele já entrega a noiva diretamente a Isaque. E desta maneira suave, o que nós estamos percebendo? A transição. A promessa que Deus fez a Abraão agora é carregada por Isaque. E Abraão fez a sua parte. E ele passou a tocha da fé para a sua descendência. E ele se incumbiu de encontrar uma noiva adequada para o seu filho. Ele não deixou que o seu filho partisse da terra da promessa. Ele não sucumbiu novamente a estratégias humanas para que Deus, precisando possivelmente de alguma ajuda, levasse a bom termo o seu plano. Não. Abraão fez o que era necessário. E agora ele se despede. E nós vemos essa transição acontecendo de forma muito suave. O servo diz no verso 66, conta a Isaque todas as coisas que havia feito. Ele chega e diz, patrão, o senhor é um homem casado. A noiva está ali. Assim, assim, assim. Ó, moça bonita, nenhum homem desposou, é da família, sangue bom. Pensa numa moça disposta, desceu pelo menos 20 vezes no poço, deu água para os camelos. E quando falamos, vamos para uma terra que você não conhece, ela falou, partirei, eu irei. Teu pai veio de uma terra que não conhecia para cá. Ela também. Ela é herdeira da mesma fé que você. Casa. E aí então diz o texto, Isaque conduziu-a até a tenda de Sara.
Isso aqui é curioso demais, porque a tenda da matriarca estava desocupada. Ninguém desmontou a tenda da Sara. Cadê a esposa do patriarca? Cadê a mãe da comunidade da aliança? A mãe tinha acabado de morrer, mas agora entrou a próxima. Temos mãe no meio do povo de Deus novamente. Temos uma mulher de fé que foi, sem saber quem era, o que lhe aguardava, mas confiando nas promessas do Senhor. E Isaac toma Rebeca, e esta lhe é por mulher, e ele a ama. É muito curioso isso aqui, porque nos nossos dias, primeiro vem o encantamento, a paixão, o ai meu Deus, e depois, lá para frente, vem o casamento. Quando é que vem? Se no meio do caminho já não entrou o sexo, já não entrou o ser namorado, depois namorido e depois outras coisas mais. Aqui o que nós vemos é o caráter e a fé, precedendo qualquer indicativa daquilo que a gente hoje diz, a paixão é mais importante. Como é que eu vou saber se eu vou amar? Espera aí, gente. Bom, ninguém está dizendo na Bíblia para você casar com aquela pessoa que você não simpatizou. A questão não é essa. Mas quando nós estamos procurando os cônjuges para os nossos filhos, quais são os critérios mais importantes? Quando nós estamos olhando para as decisões que precisamos tomar, e nenhuma delas é mais importante na vida de a pessoa com quem você vai se casar, quais são os critérios fundamentais? Bom, Isaac agora é consolado da morte de sua mãe. E aquele homem agora está casado. E ele vai assumir agora a tocha da fé. E de agora para frente, o que nós veremos não é mais a história de Abraão. Hoje nós nos despedimos de Abraão. A partir de agora nós estamos vendo o Isaac conduzindo. O que é que esse texto todo nos ensina? Tanta coisa. E nós poderíamos aqui recapitular brevemente coisas que já foram ditas. Primeira delas, nem sempre Deus fala abrindo o céu, gente. Teve hora que Deus falou, Abraão, eu vou fazer de você uma numerosa nação. Teve hora que Deus abriu o céu e falou, não é com a Agar, é com a Sara. Aqui Deus não falou, foi nada. Mas não precisava mais. Crente que fica dependendo de revelação especial, porque o Senhor revelou para a irmã fulana de tal, que o cicrano não está entendendo. Deus já falou, está aqui, vamos ler. Vamos estudar a sua palavra. Porque ele não se contradiz, e ele não precisa ficar se repetindo não, já está dito. E vai ser assim pelos séculos dos séculos. E Abraão entendeu. Deus já falou. Sem esqueminhas, sem negociações, é hora de buscar uma esposa para o meu filho, porque Deus disse que eu vou ser o pai de uma numerosa nação, e o meu filho está solteiro, vamos cuidar do assunto. Próxima questão, você e eu não precisamos ajudar Deus, muito menos com os nossos pecados. Deus, eu sei que o Senhor prometeu, mas sabe o que é? É que o meu caso, o Senhor está bem recordado aqui, o Senhor está vendo aqui que está demorando muito. Não apareceu o candidato que era desse jeito aí que o senhor falou, não apareceu a pessoa, não apareceu a oportunidade de emprego, não apareceu a casa naquelas condições, não apareceu o negócio desta ou daquela maneira. Eu vou precisar aqui tomar uma licença poética e pecar para ajudar o Senhor a fazer o seu plano na minha vida. Não existe isso na Bíblia. O que existe é um homem dizendo, se a moça não quiser vir com você, não tem problema, meu filho não vai daqui para lá. Você não vai levar meu filho daqui para lá. E aqui meu filho não casa. O que existe é um homem disposto a sofrer as consequências, mas confiando que Deus vai cumprir as suas promessas. Será que nós entendemos isso? Nós estaríamos dispostos a ter uma vida com mais trabalho, com menos conforto, com algumas indefinições, simplesmente porque nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos, Deus prometeu, Ele vai cumprir, eu não tenho que ficar arrumando esquema, a mim me cumpre obedecer? Essa é uma questão importante aqui. Outra questão muito importante, que não é sequer o foco central aqui do texto, mas que podemos aprender. Como é que se escolhe alguém para casar? Claro, a moça era bonita, eu não estou dizendo isso, não precisa ficar simplesmente assim, desprezando isso, é bom que você se cuide. Tem a história da Saf lá que arrumou a esposa para o pastor, a moça cantava no coral, tinha uma voz linda, tocava piano, fazia bordado, fazia crochê, presidente de federação, mas era feia que doía, tadinho. Aí o pastor casou, foi para a lua de mel, a hora que ele acordou da primeira noite, olhou para o lado, viu aquela mulher, tomou um susto e falou, canta, benzinho, canta. Não precisa ser assim. A questão não é essa.
Mas a questão é, o que faz uma esposa ser verdadeiramente a candidata? Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Cuidado, moça que está, super preocupada no ângulo da selfie. Esse é o melhor lado do meu rosto, desse lado não pode. O batom para aumentar o beiço, e aqui para aumentar a curva e não sei o quê, e não está cuidando do seu caráter. Foi no poço, no lugar da bênção, que a Rebeca foi encontrada. E é no meio do povo de Deus, temendo a Deus e esperando a volta de Cristo, que as pessoas vão ser encontradas. Nós precisamos lembrar disso, e faz parte do nosso dever, papai e mamãe, ajudar os nossos filhos nessa missão. Nós não vamos escolher para eles, não vamos bater o martelo para eles, mas nós vamos falar muito na orelha deles. Porque isso é a nossa missão. Há também aqui um relato sobre oração e a importância da oração. Eu fui muito edificado por isso. E o texto está na capa do nosso boletim de hoje. Aquele homem não tinha terminado a oração e Deus já tinha terminado de responder. Você já pensou que coisa linda? Deus já sabe a oração que eu vou fazer amanhã e Ele já começou a responder muito antes de eu começar a orar. Esse é o meu Deus. E se eu tenho um Deus que cuida assim de mim, por que vou me entregar a licenças pecaminosas? E por que vou buscar atalhos e caminhos mais curtos na minha vida? Não farei isso, mas vou orar e depender de Deus em todas as circunstâncias. Mas o ponto principal desse texto aqui é que Deus está conduzindo o seu povo. Quem está lendo isso aqui pela primeira vez são os hebreus que Moisés está tirando do Egito para levar para Canaã. E Deus está falando assim, fiquem tranquilos que eu vou destruir o Egito. Será que Deus dá conta de fazer isso? Olha quanta coisa Deus deu conta de fazer aqui. Ah, mas parece muito difícil. Mais difícil do que fazer um homem amortecido de 100 anos ter filho com uma mulher estéril de 90? Não. Mas Deus vai falar com a gente todas as horas do caminho? Não, Deus não falou com Israel todas as horas do caminho. Não precisa. Quando Abraão entendeu a conversa, chegou uma hora que nem essa, Sara morreu, Deus não falou nada, ele sabia muito bem o que tinha que fazer. E Deus vai cumprir as suas promessas? Todas e cada uma delas. E com uma grandeza, e com uma beleza, e com uma graça que vai surpreender a todos nós. Você percebeu a qualidade da Rebeca? Que história de amor, que coisa bonita esta. E é um enredo interessante porque é a cena contada com o maior número de palavras em todo o livro do Êxodo, todo o livro de Gênesis, que serve para aqueles que estão no êxodo do Egito em direção a Canaã. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Deus vai salvar o seu povo. Deus vai levar você até o final. E você e eu somos uma noiva. Nós aguardamos que o noivo que já pagou o dote por nós, e eu já mencionei isso aqui, venha nos buscar. E quando ele vier nos buscar, estaremos preparados para recebê-lo, devidamente ataviados de véu, mostrando respeito para com o nosso Senhor, para nos alegrarmos com ele ao entrar na sua tenda. Mas será que é isso mesmo? Bom, deixe-me contar aqui uma coisa que li e que me abençoou por demais essa semana. E apesar de ser um estudioso destas coisas, de ensinar isso lá no seminário, inclusive, eu não tinha ouvido isso com estas palavras. Está num site em língua inglesa, de R.C. Sproul, aquele pastor presbiteriano falecido há uns poucos anos, no qual ele comenta este texto aqui e nos faz pensar sobre como Jesus e o casamento de Deus com o seu povo através de Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva, estão prefigurados aqui nesse texto. E a partir de agora eu leio, não é material produzido por mim. A fim de apreciar como o noivado de Rebeca com Isaac prediz as circunstâncias de nosso próprio casamento com Cristo, vamos imaginar, por um momento, uma conversa que Rebeca poderia ter tido com o servo de Abraão, talvez ao redor de uma fogueira, enquanto eles faziam aquela longa jornada de volta para a terra da promessa e a família de Abraão e Isaac. Pensou? Aquele monte de camelo, aquele monte de serva, todo mundo lá, parou de noite, fogueirão. Aí a Rebeca chega no servo de Abraão e diz assim, como é que é o noivo? Conta um pouquinho aí, que já casei mesmo, né? Conta aí. Certamente Rebeca teria perguntado a um servo tão gentil e bom sobre o homem com quem ela havia consentido em se casar. Podemos imaginar que o servo de Abraão teria respondido a ela algo assim, Rebeca, o jovem que será seu marido teve um nascimento notável. Um anjo de Deus
anunciou que ele nasceria. Pois esse nascimento foi nada menos que um milagre, pois sua mãe era estéril e estava além da idade de dar à luz. Mas seu nascimento foi exatamente como havia sido predito pela profecia. Grandes profecias acompanharam o nascimento do teu marido, pois Deus usará a família dele para trazer bênção a todas as nações da terra. E embora o teu marido tenha sido rejeitado por seu irmão, ele ainda é o deleite do seu pai, Abraão, que está muito satisfeito com o seu filho e nele tem grande alegria. Mas mesmo para um filho tão favorecido, chegou um dia terrível, quando seu pai foi instruído a oferecer esse filho amado em um altar de sacrifício. E assim seu pai o levou em uma dura jornada para as montanhas de Moriá. Eles chegaram ao local designado no 3º dia depois de terem partido. Ao longo de todo esse tempo, no coração de Abraão, Isaque era um filho morto. Então, Abraão deu a conhecer a Isaque que, embora ele fosse a esperança do mundo, aquele por meio de quem a bênção viria para todas as nações, Isaque era, no entanto, o sacrifício que Deus exigia naquele dia. Em obediência à vontade de Deus e de seu pai, Isaque submeteu-se humildemente à vontade do Senhor e permitiu-se ser obrigado ao sacrifício. Mas no último minuto, Deus poupou Isaque da faca que Abraão estava erguendo sobre seu filho. Assim, no 3º dia daquela terrível provação, Isaque foi libertado da morte. E assim, para completar todo o seu deleite, seu pai, Abraão, sabendo que não é bom que o homem esteja só, enviou-me a buscar aquela que Deus havia escolhido como noiva digna de tão grande filho. E você, filha preciosa, você, Rebeca, é a escolhida. Você será a herdeira, aquela privilegiada, a filha do grande Abraão e herdeira com Isaque de tudo o que obtiver de seu juramento e convênio com Deus. A alegria de Isaque será sua própria porção para sempre, pois Deus já preparou seu coração para se deleitar em você. Isaque terá em você a sua alegria, em você o seu consolo. Isaque receberá você na sua tenda e vai amar você. Sua semente, por meio deste homem, Rebeca, vai redimir a terra e triunfará sobre os portões de todos os seus inimigos. Este é o jovem a quem você já deu o seu coração, o filho amado de seu pai, o filho que você ainda não viu, mas que você já ama. Você conseguiu perceber que essa não é a história da Rebeca? Que essa não é a história do Isaque somente? Mas um filho cujo nascimento é sobrenatural, predito através de profecias, um nascimento impossível, rejeitado por seu irmão, amado por seu pai, dado em sacrifício, recobrado figuradamente da morte após o 3º dia, que agora se casa, que recebe uma noiva que vem com ele para ser o seu consolo e a sua alegria, e para receber de herança todas as nações da terra e o mundo inteiro, e a porta da cidade dos seus inimigos não vai prevalecer contra ela, do jeito que Cristo disse: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando eu li isso aqui eu falei só, aleluia, aleluia. Eu não preciso ter medo de nada, Deus está no controle, e a sua providência está me conduzindo a bom termo. A gente pensa que está lendo uma história comum, que já conhece as coisas, que já conhece os fatos, mas aí Deus chega para você e diz assim: você não está entendendo, esse livro não é sobre você, esse livro é sobre mim e sobre o que eu estou fazendo. Você é o convidado, mas o herói da história sou eu. O herói da história é meu filho Cristo, e é para ele que você tem que olhar. E quando nós olhamos para esse herói, e sabemos que ele é vencedor, e sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que ele edifica, porque isso já estava dito lá no dia em que Abraão ia sacrificar Isaque, isso já estava dito no dia que a Rebeca falou: eu vou. Eu e você podemos dizer o quê? Senhor, aqui está a tua serva, que se cumpra conforme a tua vontade, como Maria disse, como tantos outros disseram e como nós precisamos dizer. E isso deve se manifestar nas nossas orações, isso deve se manifestar na nossa dependência da revelação, isso deve se manifestar na nossa obediência àquilo que Deus já disse, isso deve se manifestar nos nossos casamentos, isso deve se manifestar em toda a nossa vida. Por quê? Porque essa não é a história da noiva Rebeca apenas e do noivo Isaque apenas.
a gente está aqui também nesse livro e nessa parte da história. E agora o que nos cabe? Crer e obedecer. Crer que Deus tem tudo sob controle e obedecer por tudo que Ele mandar. Eu convido você a responder isso desta mesma forma. Crer e observar tudo quanto ordenar é o que Deus quer dos seus fiéis. E no número 110A do nosso Inário Novo Cântico, que nós vamos cantar em resposta a essa palavra.